Olha a gente aqui, turminha. O Gazeta Esportiva tá firme, tá forte pra animar a sua terça-feira. Mal acostumado. Não aguento. Você me Não deixou. Tava com saudade de vocês. E é o seguinte, comigo aqui no estúdio tá essa dupla. Vocês fizeram semana passada juntos, não fizeram? Na outra semana? Eu acho que foi na retrasada, Zé. Pode ser. Essa dupla icônica, essa dupla jovem. Duas grandes revelações da nova geração do jornalismo, formados pela Faculdade Casper Libero. Ele, o repórter José Paes. E aí, ó. A nossa cara é pra Ele gosta também, ele gosta do Quer Thiaguinho. dançar? Não. Quer dançar? Não leva o jeito pra ele. Você vai parar de novo nos bastidores, ensinar hein? pra ele o pagodinho? Não é melhor não, deixa eu falar. Eu queria que ele ensinasse. Vamos, dá A tempo, Michelle, filho, ela dá. quer... toda ela presa quer- aqui, Michelle. Ela quer que eu Dá viralize tempo? toda semana, ela Monte quer de que eu fio viralize. Dá tempo. Tem um monte de fio aqui. Não dá, Michelle, não Vem cá, dá tempo. Não dá. Peraí, você vai arrancar. Você arrancou meu osso, o ponto quebrou. Eu não tenho mais ponto. Ali na frente, Peraí. rapidinho. Que é isso? Olha, vem Pera. aqui, você E você vem, tava então? combinado. Vem, Isso não ó. estava Vem, Michelle. Vem aqui. Eu quero ver você no filho, pagodinho. pagodinho. O Thiago falou que iria Aonde? viralizar. Deixa eu só falar uma coisa. vai. Você gosta de pagode? Gosto. Você gosta? Muito. Você ama? Não, gosto de respirar. Pagode é a mais. Então, aprende, por favor, com ele. Então Vamos vai. lá. Sobe vamos aí, lá. sobe o som. Sobe o som. Beber ousadia e alegria. A nossa cara Eu é já pra sou todo duro. Vai, né? Bazélio. Vai, Vai, Bazélio. Bacério, vai. Olha aí o Bacério. Você vai pra trás, Bacério. Que beleza, hein? Ele vai assim, ó, Que beleza, fechado. hein? nossa cara é pra Deixa eu te explicar, Bazélio. Você tem que ficar parado no lugar fazendo sambinha, ó. E você mexe aqui. Ó, não Isso, tem... Bacério. Agora Olha, o ponto já foi. Agora assim, tem ponto. na semana Agora que a vem, gente tá voando Uma livre. loucura, gente. na próxima vez que ele estiver aqui, ele vai ver se teve alguma evolução. Isso. A próxima vai passar no pé. Você tá em Eu casa, avisei que eu não levava jeito. arrasta o sofá, arrasta a cômoda aí que você tem no meio da sua sala, pra você vir se divertir com a gente, entendeu? Esse é o esquema. É isso. Do céu. E eles estão aqui pra dançar, não, eles estão aqui pra comentar tudo do jogo do Corinthians contra o Estudiantes. Será? Corinthians! Será que vai pro Corinthians hoje? Será que o Timão vai avançar na Sul-Americana, gente? Olha, eu vou até fazer promessa. Olha. Vai ter palpitômetro por aqui? Vai! E tem também os detalhes da saída do Murilo pro exterior, como se não bastasse. O último apaga-luz, hein? É verdade. No Palmeiras, a gente vai falar sobre a análise do VAR, sobre aquele gol anulado do Vasco. Tem ainda as notícias mais quentes do São Paulo, com esses dois aqui que sabem tudo do São Paulo, da Seleção Brasileira e também a troca de comando no Cruzeiro. O dia tá cheio, meu povo, a gente até são boa, a gente volta depois dessas dicas. Vamos nessa, meu povo! O Gazeta Esportiva tá de volta, tá on em velocidade máxima e já começamos com a provável escalação do Corinthians pro duelo de logo mais. Boa noite, Salazar! Corinthians, força máxima hoje no Timão, Salazar? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Força máxima hoje no Corinthians, que vai pegar o Estudiantes às 9h30 da noite, horário de Brasília. Jogo lá em La Plata, jogo de volta dessas quartas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Timão venceu aqui em Itaquera por 1-0 com aquele gol do Gil e por isso joga por um empate para avançar às semifinais. Lembrando, Estudiantes, se vencer por um gol de diferença, não importa o placar, se for por um gol de diferença, leva essa definição para as penalidades máximas. Timão, como você disse, com força máxima. Tem desfalque? Tem, claro. Fagner, lesão na panturrilha esquerda, tá fora, nem foi relacionado. Assim como o Rony, que também está tratando uma contusão, mas não tem sido utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo. E o Murilo, que pela primeira vez vai ficar de fora de uma partida do Corinthians. Ele que foi liberado para fazer exames médicos, está acertado com o Nottingham Forest. Inclusive, trarei detalhes, números, valores dessa negociação mais tarde, porque agora é hora de falar da escalação do Corinthians. Então, campinho na tela com o provável Corinthians que vai a campo logo mais às 9h30 da noite em La Plata. Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil e Caetano, porque Veríssimo ainda não está 100% fisicamente, Fábio Santos, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Matias Rojas,
Dúvida lá na esquerda, pode ser o Biro, pode ser o Wesley, pode ser o Romero e o Yuri Alberto no comando desse ataque, Michele. Mas não é só o Estudiantes que preocupa o Corinthians. Informação que eu apurei hoje com o pessoal que está lá na Argentina, Michele, é que há uma preocupação muito grande com a arbitragem. O árbitro será Vilmar Roldan, experiente, 43 anos, colombiano, apitou o título do Corinthians, a final contra o Boca em 2012 da Libertadores, mas também tem um nome envolvido em vários jogos polêmicos, principalmente contra clubes brasileiros. E há uma preocupação do Corinthians, porque no jogo de ida já teve um lance ali com o Maicon dentro da área que o VAR ignorou, que o Corinthians entende que seria pênalti, e porque os times brasileiros têm frequentemente chegado nas finais dos torneios da Conmebol. E como passaram para mim, isso não é interessante para eles. Essa foi a frase que me disseram. E por isso, a arbitragem hoje é um ponto, além do Estudiantes, que preocupa muito essa diretoria do Corinthians, Michele. Mas é isso, daqui a pouco eu volto, tem muita informação do Timão para a gente passar. Por enquanto eu passo essa bola para vocês debaterem a arbitragem e a escalação do Corinthians. Ai, meu pai, com a arbitragem que preocupa, eu já estou preocupada com o jogo, agora tem que preocupar com a arbitragem também. Então vamos colocar aqui só para vocês debaterem a formação tática do Corinthians. Cássio, Bruno Mendes, Gil, Caetano, Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Renato Augusto, amém, o Rojas, Biro ou Romero, não sei, e o Yuri Alberto. O que vocês acham? É o que tem de melhor? É, né? O que faz sentido com a saída do Murilo. Acho que o natural seria o Caetano ganhar mais espaço, é o que deve acontecer, já começando já por esse jogo contra o Estudiantes. Fábio Santos na esquerda, o Luxemburgo, ele segue apostando nesse atleta mais experiente. Há torcedores que preferem a entrada do Bidu, o Luxemburgo continua insistindo no Fábio Santos. Você prefere quem? Eu acho que o Bidu vem entregando mais para a equipe. Tá. Uma coisa é o Fábio Santos quando ele joga descansado. Quando ele joga, ele mesmo já admitiu isso. Quando ele não joga no meio de semana, se ele joga uma vez por semana, ele consegue render e entregar mais. Pela idade o corpo responde ao que ele está pensando. Se ele já vem de uma sequência de jogos, ele não consegue entregar. Às vezes ele pensa uma coisa, o corpo faz outra. O Fagner já perdeu o lugar cativo na direita, o Bruno Mendes hoje na direita já é uma realidade, embora não seja um lateral direito de ofício. Mas eu acho que o Corinthians, hoje ele já começa a ter mais uma cara, né? A gente sempre falava, poxa, já se passou um tempo, o Luxemburgo no comando, a gente não sabe qual é o time titular do Corinthians. Eu acho que hoje a gente sabe que o meio-campo é com o Maicon, é com o Moscardo, é com o Renato Augusto, já sabe que a preferência do Luxemburgo nas laterais já estão mais definidas com Bruno Mendes na direita, Fábio Santos continua ali inquestionável na esquerda, então eu acho que o Corinthians ele já começa a entrar nos trilhos, né, Zé? É verdade, eu prefiro o Fábio Santos na esquerda nesse jogo de hoje por ser um jogo na Argentina, um jogo pegado, tem toda essa questão da arbitragem. A arbitragem ela é ruim para todo mundo em todos os jogos. Aqui na América do Sul é bem fraca, no Brasil é pior ainda, mas essa classificação do Corinthians, caso venha, Michele, vai passar muito por 3 jogadores na minha visão. Renato Augusto, claro, o Rojas e o Yuri Alberto. Esses 3 caras aí que são os caras que podem fazer alguma coisa diferente. E o Cássio de não tomar gol. E o Cássio lá atrás, verdade, o Cássio no gol ali fechando tudo. Então a classificação do Corinthians passa, bem verdade, por esses 4 jogadores. A gente sabe que o Renato Augusto hoje, existe uma Renato dependência no Corinthians. Se ele jogar bem, o time joga bem. Se ele jogar mal, o time joga mal. Então a bola vai ter que passar muito por ele ali na questão da criação. E aí, quem sabe o Corinthians consegue essa classificação. E o Salazar falou da arbitragem. O que vocês têm a dizer sobre essa arbitragem? Olha, faz parte, né, nos bastidores. Quem Jogo sul-americano, a gente sempre fica com aquela desconfiança. Que nacionalidade é? É o colombiano, Vilmar Roldan, colombiano. É um árbitro super experiente, já apitou final de Libertadores do próprio Corinthians. É um árbitro que está sempre envolvido nos principais jogos de Libertadores, sul-americana, eliminatórias da Copa do Mundo. Não é ruim. Mas ele já protagonizou algumas decisões questionáveis em outros jogos envolvendo brasileiros. E aí sempre fica aquela desconfiança. Eu acho que faz parte. Será que ele não gosta da gente? Faz parte do show, né? Barcelos, você sabe que a arbitragem é igual o bumbum de neném, né? Nunca sabe o que vai sair. Nunca sabe o que vai acontecer dali. E existe isso, esse questionamento aqui por parte da gente no Brasil, de que a Conmebol sempre tenta frear os brasileiros, porque os brasileiros estão sempre chegando. E não é interessante realmente para uma entidade que sempre cheguem os mesmos times.
Agora, eu não tenho nenhuma prova de que o Vilmar Roldán vai fazer alguma coisa para prejudicar o Corinthians, a gente não sabe disso. Agora, o que a gente sabe é que a arbitragem, de uma maneira geral, ela não é boa. Não é boa na América do Sul. Ela é fraca e no Brasil ela é fraquíssima. Então é bom ficar de olho mesmo na arbitragem, mas a gente sabe que tudo pode acontecer quando o assunto é juiz de futebol. Ai, ai, e claro que a nossa enquete do dia está em cima do jogo do Timão. A nossa bancada aqui vai dar opinião no palpitômetro, mas você aí de casa pode participar respondendo o seguinte: quem vai se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana? Corinthians ou Estudiantes? Vote no site gazetesportiva.com e você também pode falar, conversar com a galera do YouTube lá, né? E vão discutindo lá, que vocês ficam brigando no YouTube. youtube.com/Gazeta Esportiva, programa ao vivo tá lá, da Estudiantes ou da Corinthians. Ai, gente, eu dei um palpitômetro ali nos bastidores pro Caio, nosso estagiário querido, que é da Moca. Porque o estagiário para trabalhar aqui tem que ser da Moca, não sei se não tô brincando. Mas por acaso o Caio é um excelente aluno e é da Moca também. Com dor no coração, tá bom? Então, meu Deus do céu. Mas é só o palpite, não é o que eu quero que aconteça. Então, som na caixa, Barduque. Errei, deve ser outra pessoa que tá lá hoje. É o Barduque! Então é o seguinte, começa com ele. Marcelo Bazejo, palpitômetro do Gazeta Esportiva. Corinthians ou Estudiantes? Estudiantes passa hoje 2-0 na Argentina. Tá brincando? Que isso? Eu acho. Tá brincando? Você fez 2-0 seu palpitômetro? Eu acho que vai ser 2-0. O Estudiantes é um time forte dentro de casa. José Paes. Vamos lá, esse jogo, Michele, amigos, será 2-1 pro Estudiantes Aí vai pro e o pênalti. Corinthians vai passar nos pênaltis. Ia! Cássio! Cássio consagrando mais uma vez. Amém. Vou torcer para que isso aconteça, né, gente? Porque vocês sabem que minha vozinha que me deixou há 5 anos, tá lá no céu, foi Miss Corinthians, vovó. É mesmo? É. Aí. Uau! Então, por ela, eu torço pro Corinthians, mas o meu palpitômetro é 2-0 Estudiantes. Olha lá, criticou tanto criticou o meu do palpite, Bacédio, Eu não critiquei, eu só fiquei surpresa de seu palpite. Olha lá, o ser 2-0. pessoal ali tá. O que é isso, Michele? Não é que eu quero isso, eu quero que o Corinthians passe contra esses Estudiantes aí, mas acontece que, eu não sei, eu não tô confiando muito, entendeu, no Corinthians, só tá perdendo jogador, poxa. Vai, Salazar, que você é bom de palpite também, igual o Zé Paes. 0-0, Michele. Não teremos gol, muito sofrimento pro lado corintiano, mas acredito que o Corinthians mantém esse tabu. Nunca perdeu pro Estudiantes e não perde na Argentina desde 2013. 0-0 hoje. Adoro esses tabus. Nunca perdeu pro Estudiantes, não perde na Argentina desde 2013, não vai ser hoje. 0-0 é 10-0 pro Corinthians. Só Meio não a pode zero, ficar tá bom. na retranca igual ficou contra o São Paulo, que acabou levando 2 gols logo no primeiro tempo. Tem que... Ok, tem Mas que... vai ficar. Bom, seguinte, tira esse meu palpite daí, porque eu quero que passe o Corinthians. Se aí você de casa já pensou em participar da corrida São Silvestre, vocês fazem corrida? Vocês correm? Corro. Eu já Treina corri correndo? mais. Não Eu corro fazia 15. 5, fazia 10, mas agora eu 15 só a gente corro não atrás do chega. Theo. E você, corre o quê? 7, 8... Você tá É? bem demais. Em 3 horas, mais ou menos? Não, calma. Uns 40 minutinhos, vai. Ó, que rapidinho! Onde vai com tanta pressa? Chegou a hora! Paula de samba. vai na aula de samba. Tradição! São Silvestre chegando aí, a prova vai ser realizada no dia 31 de dezembro, pelas ruas da capital paulista, inscrições abertas, gazetesportiva.com e também no site sãosilvestre.com.br. sãosilvestre.com.br é a edição 98ª. Gente, daqui a pouco estamos na 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, beleza? Garanta já a sua vaga, depois não adianta ficar chorando, não pedindo pra... Ai, eu perdi o tato. Ah, né? esgotou. Esgotou. E é todo ano no dia 31, né? É. Tá. Todo ano cai no dia 31 a São Todo Silvestre, ano, é é. impressionante. Deixa eu falar uma coisa pra você, você tá pensando que só tem Corinthians e Palmeiras, tem jogadores cobiçados aí por times de fora? Que nada! O São Paulo também tem atleta em alta no mercado. Marina Buffon chega na sua telinha para revelar os detalhes. Boa noite, Mar. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça-feira. Pois é, né? A gente falou bastante do Corinthians nesse mercado aí, indo embora muita gente, mas um jogador do São Paulo está chamando a atenção do Brentford, que é da Premier League, primeira divisão do campeonato inglês, que é o Wellington, lateral esquerdo, que nesta temporada jogou já 18 jogos e
agora está atuando como titular porque o Caio Paulista se lesionou. Ele também passou por uma lesão, né, neste ano, no tornozelo, acabou se recuperando, mas está chamando a atenção do Brentford, portanto, ele que também nos últimos dias aí também tem chamado a atenção de outros clubes. Pois bem, então, resumindo a fala do Casares, o que é? Wellington, caso venha uma proposta aí, seria não, mas a gente sabe como funciona o mercado da bola, né? A gente falou isso do Murilo, a gente falou isso de outros jogadores também do Corinthians. Se vier uma proposta muito exorbitante, muito provavelmente a diretoria do São Paulo vai avaliar. E eu quero saber dos nossos super especialistas aí, se o Wellington sair, o que São Paulo faz? Pois é, e aí eu passo para os meninos aqui. Se ele sair, o que o São Paulo faz? Olha, Michele, respeito muito o presidente Casares, ele quer deixar o nome dele marcado na história do São Paulo como um presidente vencedor, já ganhou o Campeonato Paulista, agora tem a possibilidade de ganhar a Sul-Americana e também a Copa do Brasil, mas é aquilo, Michele, se chegar aquele caminhão de dinheiro, não tem como falar não. A gente sabe como é que funciona, a própria Marina disse ali, a gente sabe como é que funciona o futebol, é isso. Se chegar uma proposta muito interessante para o São Paulo, muito interessante para o Wellington, se o Wellington quiser sair, a gente sabe que o desejo do jogador é importante nessas situações, não tem como segurar. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais aí o desenrolar dessa história. A gente espera que o Wellington fique, até porque o Caio agora tá fora, né? Tá fora de combate, vem jogando o Wellington ali naquele setor, vem dando conta do recado e se ele sair, realmente vai ser um pipinaço pro Dorival, Bacédio. Uma coisa leva a outra, né, Zé? O São Paulo, ele tá na iminência de conquistar um título inédito, tá na final da Copa do Brasil, com a vantagem de decidir o título no Morumbi. E o Casares, ele tá priorizando, pelo menos por enquanto, o legado esportivo, a parte esportiva, em detrimento da parte financeira, embora o São Paulo atravesse uma grave crise e lide direto com empréstimos, dívidas, pagamentos atrasados, enfim. Mas se o São Paulo conquistar esse título inédito, vai ser histórico, porque por mais que tenha quebrado o tabu, a fila, em 2021 ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, em meio à pandemia, estádio fechado, fica aquele sentimento diferente, porque o torcedor não estava ali festejando nas arquibancadas, estádio vazio, então parece é um que título... não foi. Parece que não foi. E uma coisa é o Paulistão. E outra, uma coisa é o Paulistão, outra coisa é uma Copa do Brasil, o único título que o clube não tem. E aí, se conquista esse título, segurando todos os jogadores, que inclusive foi uma promessa da diretoria pro Dorival Júnior, que tanto pediu, eu não quero reforço, eu só quero que mantenham o elenco que eu trabalho hoje. E aí a diretoria tá honrando esse pedido, tá cumprindo com a promessa. Tá até e trazendo sabe reforço. que se conquistar o título da Copa do Brasil, na próxima janela de transferências, pode negociar esses jogadores por um valor muito maior. Porque uma coisa é um clube do estrangeiro chegar e fazer uma proposta por um jogador do São Paulo que termina o Campeonato Brasileiro em 10º lugar. O jogador vale um valor. Se o São Paulo conquista a Copa do Brasil, conquista um título, não tá vendo um jogador de um time de meio de tabela, tá vendo um jogador de um time campeão do futebol brasileiro. É valorizado. Né? Só uma perguntinha. Vocês que sabem tudo de São Paulo, para mim o maior reforço é manter o técnico. O Dorival Júnior continua? Por enquanto continua. Tem por contrato, enquanto, tem contrato, continua. Até Agora, o final do ano? Até o final do ano. Agora, a Mas questão ele ali... tem que ficar o ano que vem. O contrato dele é até o final de 2024. Isso, 24? Então o São Paulo tá respaldado nesse sentido. E essa questão do Lucas aí depende dele, né? Se o Lucas quiser ficar, ótimo. Lógico que o São Paulo vai querer. Agora pra tem jogar que esperar, Libertadores, exatamente, né? Vai tem que esperar o término do Fica, contrato Lucas! pra ver. O Alexandre Silvestre trouxe ontem pra gente a notícia da lesão do atacante Dudu. O que a gente vai tentar entender agora é como que o Abel Ferreira deve escalar o Verdão sem o camisa 7. Presta atenção na reportagem do Silver. Dudu Guerreiro, ídolo e herói palmeirense, símbolo dessa terceira academia, digamos assim, se machucou feio no domingo. Arrebentou sozinho o joelho direito, pisou em falso no gramado sintético do Allianz Parque no jogo contra o Vasco. Comprometeu o ligamento cruzado anterior e o menisco, lesões graves. Vai operar e só volta a jogar bola em 2024.
Abel Ferreira já está quebrando a cabeça para encontrar um substituto direto ou uma mudança tática mais ampla no esquema para compensar a ausência do craque. Os planos do treinador devem passar por essas possibilidades. Selecionamos alguns cenários. 1. Sem o Dudu na ponta esquerda, que tal deslocar o Rony para lá, para o corredor canhoto, e para a vaga do Rony no comando do ataque, Flaco Lopes ou Endrick aparecem como opções. 2. Mudança mais simples seria colocar na beirada, no lugar do Dudu, o Breno Lopes ou o John, sem mexer no restante da equipa. 3. Sai Dudu, inverte o Arthur de lado, empurra o menino do meio-campo para a ponta direita, função que ele também exerce, e o Richard Rios entra na meiuca junto com o Zé e com o Veiga. 4. Na do Dudu, o Arthur na esquerda. Na direita, avança o Mike. Na do Mike, chama o Marcos Rocha. Outro dia deu super certo com esses dois laterais atuando juntos. Rocha na linha defensiva. 5. Nenhuma das anteriores, com o Abel Ferreira tirando um coelhinho da cartola. E aí, comentaristas de plantão, o português deve mexer muito ou mexer pouco no time para suprir a falta do Baixola? Puxa vida, 31 anos tem o Dudu, né? E agora vamos ver como é que vai ser essa recuperação dele. Então tem as várias opções aí que o Alexandre Silvestre mostrou para vocês aí de casa. Qual dessas opções vocês acham que é a mais viável para o Palmeiras? Cara, eu gosto mais, talvez a que ofereça mais imprevisibilidade para a defesa adversária seja Rony, Arthur e Endrick. A né? primeira. Eu acho que é a formação que reúne mais talentos. Ah, não é essa. É a segunda, é a segunda. Essa é com o Flaco Lopes. Ah, essa é com o Flaco, é com o Endrick. Eu acho que a com o Endrick é a formação que reúne mais talento, mais recurso, Mas né? você acha que o Endrick tá pronto para... Então, eu acho que tá na hora de ele ter uma sequência para tentar recuperar a confiança, porque eu acho que o problema do Endrick é muito a confiança e a cobrança que ele tem de lidar mesmo sendo tão jovem. Às vezes a gente esquece que o menino acabou de completar 17 anos, até ontem tinha 16, já foi comprado por uma fortuna pelo Real Madrid. Nossa. E automaticamente as expectativas em cima dele, que já eram grandes, elas ficam ainda maiores. Vai embora quando? Quando ele completar 18, Isso, né? Enquanto ele não completar 18... Só que assim, o Palmeiras vendeu o garoto e precisa ter retorno esportivo, porque daqui a pouco ele tá indo embora. E o Palmeiras tá falhando na missão de entregar o Endrick pro Real Madrid como um jogador pronto. Então, provavelmente, o Endrick vai sair sem dar retorno esportivo para o Palmeiras, o que é muito ruim. Então, eu acho que eu ainda insistiria no Endrick. Mas a formação com o Mike de ponta direita e o Marcos Rocha de lateral direito, que foi o que aconteceu no jogo contra o Bolívar pela Libertadores, é muito interessante também. Só que o Mike não vai ter o recurso do 1 contra 1 contra o lateral, contra o zagueiro. O Mike não é um jogador driblador. Essa daí que você está falando. Ele vai te dar profundidade e vai fazer uma dobradinha interessante com o Marcos Rocha. Tá. Mas ele não vai ser o jogador do drible. Tá bom. O Zé Paz vai falar agora, porque só você quer falar. Eu acho que o Endrick não vai ganhar a oportunidade dele como titular nesse momento. Eu acho que o Abel ainda não tem aquela confiança em ter o Endrick como jogador titular, depois de ter dado a oportunidade para ele começar a temporada como titular do Palmeiras. E ele apostou numa escalação recentemente que deu certo, que é essa, empurrando o Mike ali para a direita, fazendo a dobradinha com o Marcos Rocha e o Arthur pro outro lado. Eu acho que ele vai mais ou menos nessa pegada aí, nessa formação. Mas o que você faria? Eu faria isso também, até porque o Dudu, ele não vem tendo um ano esportivo bom com a camisa do Palmeiras. É verdade que ele é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, mas nessa temporada ele não vem tendo um bom desempenho, aquele Dudu que a gente conhece. Então eu acho que o Abel, apostando numa formação que recentemente deu certo, eu acho que ele, Abel Ferreira, acerta também. E essa dobradinha Mike e Marcos Rocha pode ser interessante. E o Arthur caindo pelo lado esquerdo, ele tem a perna canhota para ir para o fundo, porque ele é canhoto. Ele perde esse recurso de cortar para dentro para tentar o chute, mas o Palmeiras ganha em profundidade com um jogador que vai poder ir no fundo, cruzar para trás. Enfim, é um outro jeito de jogar também.
Porque o Dudu também é o pé cruzado. Se ele joga aqui na esquerda, ele é destro, puxa para dentro para chutar. Então vai ser uma outra maneira do Palmeiras jogar, que também não é porque deu certo uma vez que vai dar certo todas as vezes. Precisa de um pouquinho de calma. Agora é aquilo que a gente estava comentando aqui recentemente. Não tem contratação, e aí o cara fica sem recurso, fica tendo que toda hora improvisar. Agora começa a apertar, né, Marcelo? Agora começa a apertar, uai, já devia ter contratado lá atrás. Beleza. Rapidinho, é obrigação do Palmeiras entregar o Endrick pronto pro Real Madrid? Pra mim, não. Eu não acho também. Não. Mas seria bom se entregasse, porque isso significa que o Palmeiras também teria retorno esportivo. Não, Mas se não o vai Endrick tiver bom pra encarar, ok, mas eu acho que não. O Flamengo não entregou o Vinícius Júnior pronto, o Santos não entregou o Rodrigo pronto, o Palmeiras não vai entregar importa o Mas Palmeiras tanto é o ser Vini campeão. Júnior quanto o Rodrigo estavam rendendo muito mais do que o Endrick. Sim, com certeza. Ah, sim, com certeza. Tem mais Palmeiras por aqui, saiu a análise da CBF sobre aquele lance do gol anulado do Vasco, sabe? O Silvestre chega ao vivo pra botar um pouquinho de fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Ele adora fogo no parquinho, fogo na caixa d'água! Conta pra gente, Silver, o que a CBF achou do lance? O importante é fazer o caos. Hoje falaram na redação, Silvestre, você causa o caos. O caos é vida. Se não tivesse caos, não haveria fusão atômica, não haveria universo. Caos é energia, senhoras e senhores, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Vamos lá, então. A CBF concorda com a marcação, com a anulação do gol do Vasco da Gama. Eu fui praticamente voto vencido nos últimos dias. Fui humilhado no Mesa Redonda junto com o Miller. Só nós dois bancamos que o rebote do jogador do Vasco fazia parte sim da jogada. O lance é delicado, é interpretativo. Eu não sou o dono da razão, da verdade, nem o Miller, mas temos sim o direito de imaginar que a arbitragem acertou. O Bandeirinha não poderia subir ali na dúvida no meio do lance, esperou concluir o lance. Onde foi o término do lance? Quando o Richard Rios afasta a bola e o jogador do Vasco faz o gol no rebote, ou quando o jogador do Vasco faz o gol e depois você volta até encontrar o impedimento do VAR. Vamos agora à escolinha do professor Seneme, estrelando o chefão do apito brasileiro, Wilson Seneme, com participações especiais do Péricles Bassols, o gerente do VAR, e também do Juliano Bozano, diretor de arbitragem. A seguir, cenas do próximo episódio. Se essa bola fosse para o meio-campo ou para uma lateral muito afastado da área, eles poderiam se reorganizar. Eles poderiam se reorganizar, coisas que eles não tiveram tempo de fazer. Perfeito. O tamanho do espaço que esse jogador que domina em relação ao bloco de defensores teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio, e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí, na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar, né, ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Desta vez eu concordo com os especialistas aí. Foi o que eu disse aí no domingo, Michele. O jogador do Palmeiras tentou afastar a bola, não foi parar lá na defesa do Vasco para recomeçar uma jogada. E ele também não dominou e saiu jogando. Faz parte do lance, rebote, o Bandeirinha não levantou porque era um lance duvidoso. Foi prudente, esperou o desfecho da jogada, ok? É com vocês agora aí. Você fica aí, Silvestre, fica esperto, porque o José Paz não concorda, acho que com nada do que você falou. Fala, Zé. Não, primeiro que esses vídeos aí do CNM não dá pra gente... É extremamente corporativista o que ele faz ali. Isso é verdade. Porque em 99% das vezes que o CNM vai pra esse tipo de vídeo, ele vai pra defender os árbitros e não pra falar o que de fato aconteceu. O dia que ele vier pra uma coletiva, abrir pra pergunta da galera ali, dos jornalistas, aí a gente começa a ter uma situação interessante. Primeiro, o Richard Rios, se ele não tem a qualidade técnica para dominar a bola e sair jogando, aí já é um problema do Richard Rios. A partir do momento que ele dá o bicão, ele cria sim uma outra jogada. Ele poderia completamente, tranquilamente dominar essa bola, tocar para um companheiro e pronto.
Poderia ter feito isso. Ele opta pelo chutão. Não é porque ele opta pelo chutão que a jogada muda, que muda o jeito que a gente tem que analisar o lance. Essa é a minha modesta opinião. Recentemente, o Vasco teve um lance do Gabriel Peck que ele é puxado dentro da área. Ele continua a jogada, ele chuta, e esse mesmo Wilson Luiz Seneme, disse que não foi pênalti porque ele chutou no gol, ele conseguiu chutar no gol, foi puxado, mas chutou no gol. Aí agora o Richard Rios está sozinho, está sob pressão? Não tem nenhum jogador em volta dele, ele está sob pressão? Então assim, outra coisa, o dia que o Péricles Bassols for alguém para ensinar alguma coisa de arbitragem aqui no Brasil, acabou a arbitragem. Porque é um dos piores árbitros das últimas décadas aqui do Brasil. Louco! Inúmeros consultores aí da UEFA, Conmebol, árbitros, ex-árbitros aqui do Brasil, todos concordando em relação ao lance. Então, na minha modesta opinião, o CNM ele foi para esse vídeo para justificar o erro, tentar fazer a famosa passada de pano. E não colou. Não colou de forma alguma, na minha modesta opinião. E o grande problema é que você tendo essa linha de interpretação, você abre precedente para outros lances parecidos também serem anulados injustamente, o que é muito grave. Porque a gente já vive uma crise no futebol brasileiro em relação à arbitragem, sobretudo em lances interpretativos. E aí quando você abre um precedente que antes não tinha, para esse tipo de lance, você só gera mais polêmica, mais discussão e mais descrédito em cima da arbitragem brasileira, que já, convenhamos, não anda muito bem das pernas. Você vê o nível da arbitragem, você vê. Com esse vídeo aí, você vê qual que é o nível da arbitragem dos caras que comandam a arbitragem no Brasil. É menor que zero, é horrível a arbitragem no Brasil e a gente tá vendo aí por quê. Repetiram de ano. Ó, abraço Thiago Magalhães, superchat pra gente, pediu pra mandar um beijo pra amiga Júlia Martins, do Rio de Janeiro, torcedora do Rubro Negro. Tá mandado. Silvestre quer o direito à réplica, à tréplica, então vai. 30 segundos, Silver, 30 segundos. Não se empolga, Silva. Concordo em boa parte com o que os meninos disseram aí. Central do apito não é a voz da razão, arbitragem brasileira também não, especialista. Eu conheço a regra, agora vocês precisam ler o protocolo do VAR para esse lance. Ele é delicado e interpretativo sim, porque existe uma exceção quando um jogador rechaça a bola. Se a bola continua viva nos arredores da marca do pênalti ou da grande área, o lance não terminou, porque não caiu num pé de um outro jogador. Se o menino do Palmeiras tivesse dado uma bica lá pro campo de defesa do Vasco, aí sim. Mas nesse caso vale a interpretação de acordo com o que estão dizendo aí a CBF. Beleza, a CBF está Silvestre. dizendo, Beleza, Silvestre, muito bom. Olha, não, foi muito bom, o clima esquentou nos bastidores do Corinthians. Esquentou. Quem traz a informação pra gente é o Salazar. Tô curiosa, Salazar. O que é? Deu briga lá? Olha, Michele, briga, vias de fato? Não, nada parecido com isso. Mas houve sim uma discussão assim, digamos, um pouco mais acalorada. Me disseram que algo normal num ambiente empresarial onde todo mundo quer o melhor para a empresa. Foi o que me disseram. A informação foi revelada pelos nossos amigos do Lance que houve uma discussão entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o responsável pelo Departamento de Saúde e Performance do Corinthians, que é o Bruno Maziotti, que é um personagem muito conceituado, ele que tratou o Ronaldo aqui, ele que tratou o Renato Augusto quando ele veio para se recuperar no Corinthians, ele que gere todo esse departamento. E a discussão era em cima justamente do Renato Augusto. Para o Maziotti, o Renato Augusto não deveria ir para o jogo contra o Goiás, ele entende que o Renato Augusto não estava 100% preparado e pronto para aquele jogo. O Vanderlei Luxemburgo acabou utilizando o Renato Augusto, levou o Renato Augusto para o jogo, deixou ele no banco. Colocou ele no segundo tempo, o Renato Augusto acabou fazendo a jogada do gol de empate do Corinthians, mas segundo o Maziotti, o Corinthians correu um risco ali. Há dúvidas até da condição física do Renato Augusto para o jogo de hoje. Há essa dúvida, essa curiosidade, como é que o Renato Augusto vai estar para o jogo de hoje? Será que ele vai estar bem? Toda essa discussão colocou isso em dúvida e isso em xeque. Houve sim uma discussão ríspida, acalorada, eles divergiram forte, mas a informação que eu tenho, Michele, é que a diretoria do Corinthians não pretende tomar nenhuma providência drástica ou exagerada neste sentido. Luxemburgo não balança no cargo, Maziotti não balança no cargo, nenhum dos dois correm risco de demissão por causa dessa discussão. Inclusive me disseram que isso sempre ocorreu, que isso ocorre em vários ambientes, que já ocorreu com outros profissionais, com outros técnicos e outros responsáveis pelo departamento de saúde. Então,
teve sim, Michele, dúvidas sobre o Renato Augusto e vida que segue. Ninguém vai ser demitido por causa dessa discussão. Augusto. Não, eu sei, mas é assim, né? Eu gosto de saber o motivo, assim. Discutiram por causa do Renato Augusto. O que será? Vou falar uma coisa pra você. É porque o Maziotti entende que o Renato Augusto não deveria ser usado no último jogo do Corinthians contra o Goiás. E aí o Lucha achou que não e que colocou. Tinha que jogar, isso, ele colocou e o Renato Augusto acaba dando passe pro gol do Maicon depois. E o Corinthians empata o jogo. Mas o Renato Augusto, se tiver condição de jogar, Marcelo, você não acha que ele tem que jogar? Não, sem dúvida nenhuma, ele é um fator desequilibrante do Corinthians. Mas o Bruno Maziotti, se tem um profissional que conhece o Renato Augusto, esse cara é o Maziotti. Graças ao Maziotti, ao trabalho que ele fez durante anos com o Maziotti, o Renato Augusto ele conseguiu se colocar numa condição física muito boa e muitas das vezes parou de sofrer com problemas físicos que até então eram frequentes. A longevidade... O Maziotti é um profissional de primeira prateleira, é um cara que já trabalhou com o Neymar no Paris Saint-Germain, é um cara que, assim, super gabaritado. Então, se tem alguém com autoridade para falar se o cara pode ou não ir para o jogo, esse alguém é o Maziotti. E a gente só vê o que o Renato Augusto faz dentro das 4 linhas, mas o que esse cara trabalha durante a semana no CT, muitas vezes trabalhando em 2 períodos, fazendo fisioterapia e fazendo fortalecimento para poder estar em campo, é um negócio que pouca gente fala. Então, se o Renato Augusto rende o que rende para o Corinthians hoje, muito graças ao trabalho que ele faz com o Maziotti e com todo o núcleo de saúde do Corinthians. Agora, o Luxemburgo também tem a necessidade de contar com o cara. Tá brigando na parte de baixo da tabela no Brasileiro, foi eliminado para o São Paulo na Copa do Brasil e a única chance de título é na Copa Sul-Americana. Como é que você vai deixar o Renato de fora? Tem que ver como é que foi assim, o teor da discussão. Então. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Será que a TV Corinthians vai disponibilizar? Não, acho que não. Acho que não. Bom, esses bastidores vão ser bons, né, pra gente ver. Olha, o São Paulo vem se dando muito bem nos jogos no Morumbi nessa temporada, mas como explicar o desempenho como visitante? O que acontece? O tricolor sofre muito longe de casa. José Paes vai explicar o motivo pra gente. A derrota do último domingo pro América Mineiro na Arena Independência ligou um sinal de alerta gigantesco no São Paulo. Infelizmente, deixamos a desejar coletivamente falando e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é inaceitável uma situação como essa. Inaceitável é a palavra, Dorival. E eu digo isso porque como visitante em 2023, o tricolor paulista tem deixado demais a desejar. Só no Brasileirão são 10 jogos longe do Morumbi, sendo 5 derrotas e 5 empates. Essa é a pior campanha do clube fora de casa na história dos pontos corridos. Teremos que mudar. E essa mudança ela passa por um todo. É uma mudança comportamental, porque os jogos fora nós temos que dar um outro tipo de resposta. O São Paulo só venceu um dos últimos 10 jogos que fez como visitante. O clássico contra o Palmeiras, válido pela Copa do Brasil. Nos últimos 3 anos, o tricolor venceu apenas 9 das 48 partidas que fez fora de casa no Campeonato Brasileiro. É preocupante porque dentro de casa a nossa força ela é impressionante. Na temporada até aqui foram 9... A equipe de edição que está arrasando, todas as matérias muito lindas hoje. Vocês que são os especialistas em São Paulo aqui, Basejo e José Paes, por que esse desempenho tão discrepante fora e dentro de casa? Eu acho que está nas escolhas do Dorival para formar o time. Na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana tem sido força máxima. No Campeonato Brasileiro, desde algumas semanas, tem sido time alternativo, que pouco joga junto, jogadores que ainda precisam entrar em ritmo de jogo. É tudo time alternativo que joga fora? No Brasileiro tem sido. Não, mas nas Copas não. Eu acho que passa muito por uma questão também, viu, Bacete? De, uma coisa é jogar no Morumbi com 60 mil, irmão. 50 mil. O cara entra de outro jeito, é normal isso. E fora de casa acaba dando aquela caidinha, muito também, às vezes, claro, por você jogar com um time diferente. E o Dorival ele não vem repetindo a escalação. Isso é uma tônica do trabalho dele no São Paulo, então complica um pouquinho. Nesse jogo especificamente contra o América Mineiro, o São Paulo veio de Quito, chegou 9h30 da noite do dia anterior. Assim, cada caso tem que ser analisado de uma forma, então com calma nisso daí.
Ele é o culpado por falta de vitórias fora de né? casa? Não dá pra falar o contrário. A cabeça dos jogadores já estão na final. Já tá na final. Mas o Dorival não é o culpado. Eu acho que não. Pra assim, mim, não. Tem um pra pouquinho de culpa todo mundo. Todo mundo. Mas não é o Dorival o culpado. Eu também acho que não. Vamos falar mais um pouquinho do Tricolor? Afinal de contas, amanhã, essa semana, tem Copa Sul-Americana, né? Como que tá a preparação do time, Marina? É isso, o jogo vai acontecer na quinta-feira, às 7 horas da noite. Aonde? No estádio do Morumbi. E aí a gente está esperando um público enorme para acompanhar esse jogo da volta das quartas de final. Lembrando que São Paulo perdeu fora de casa, igual a gente estava vendo aí no grande VT do Zé Paz, perdeu lá 2-1, mas esse golzinho salvador pode ser muito importante, porque daí o São Paulo, se fizer 1-0, por exemplo, uma vitória com gol de diferença, leva para os pênaltis, ou se vencer por mais, vai conseguir levar essa vaga no tempo normal. Agora a gente lembra que o Morumbi, além disso tudo que o Zé Paz trouxe também na matéria, tem sido essa casa importante na hora de reverter resultados ruins, né, do São Paulo na temporada. A gente lembra então, contra o São Lourenço, perdeu 1-0 fora de casa, conseguiu reverter 2-0 dentro de casa. Na Copa do Brasil, contra o Corinthians, perdeu 2-1 fora de casa, ganhou 2-0 em casa, e a gente fica na expectativa se o time vai conseguir reverter esse resultado ruim também nesta quinta-feira. Eu estava dando uma olhadinha aqui, viu, Mino? Para comprar ingresso, né? Para ver se dá para comprar ingresso. Ainda dá, mas quase todos os setores estão esgotados do Morumbi. Até a última parcial aí, mais de 45 mil ingressos já haviam sido vendidos, mas pouquíssimos setores ainda disponíveis, tá? O São Paulo, então, ontem ganhou uma merecida folga depois de toda essa maratona. Foi até Quito, no Equador, e depois treinou lá no Independiente Del Valle e depois foi para Minas Gerais. E hoje, então, iniciou essa preparação importantíssima para essa quartas de final contra a LDU. Mi. Ai, que delícia, né? Quanto jogo importante a gente tem pela frente, Mar. Bom, podem falar. A Conmebol é ruim em quase tudo, né? Botar um jogo desse 7 da noite. Como é que o torcedor chega às 7 da noite para assistir um jogo desse tamanho? Não chega. Igual aquele outra final contra o Corinthians foi chegando. Numa cidade como São Paulo, que você sair daqui da Paulista, você ir na Consolação, rapaz, você vai demorar meia hora de carro. Então, assim, é um pouquinho de falta de noção também, né? Botar um jogo desse 7 horas, muita gente vai... São Paulo, né? Demais, muita gente vai entrar, vai chegar no Morumbi com o jogo rolando. E ainda assim a média de público tem sido fantástica, mesmo com os jogos em Copas, tanto no Brasil quanto Copa Sul-Americana, às 7 horas da noite, num dia de semana, o torcedor tem lotado, né? Mais um jogo com certamente mais de 50 mil pessoas no Morumbi, e o São Paulo, esse 12º jogador que tem sido a torcida, certamente vai fazer a diferença mais uma vez. Se vai classificar ou não, a gente não sabe. Mas que a torcida, vai classificar. Mas que a torcida vai fazer um show à parte, com certeza vai. Palpitômetro é quinta-feira, né? Vai classificar? Vai classificar o São Paulo. Vai conseguir reverter? Vai conseguir. E aí pra você, Mar? Eu acho que é difícil. Ficar apostando toda hora na remontada no Morumbi, força da torcida, é complicado. Eu não sei. Você vai assistir esse jogo aonde? Aqui na Gazeta, porque eu acho que eu vou estar no programa quinta-feira. Se eu não me engano, na escala eu tô aqui. Ah, então tá bom. Sai do muro, Marcelo. Que isso, vai rapaz? Ou não vai? Ué! Eita! O diretor, ele bota tomei uma voz, chegão né? do diretor, velho. A voz do diretor fica bonita nesse microfone. Então, ó, já que eu e o Zé estamos em sintonia hoje... Pode falar que vai passar. Classifica. Vai passar, pô. Eu também acho que classifica. Eu vou estar lá, vai passar. Aê, ele é pé quente, hein? Ele é. A gente já falou sobre a polêmica do VAR no último jogo do Palmeiras, mas cá entre nós que a grande preocupação do palmeirense agora é o duelo de amanhã, né? Então o Silvestre tá na tela de novo com as notícias quentinhas do Verdão para encarar o Pereirão. Sem polêmica de VAR agora, Michele, em missão de paz. Mais de 30 mil ingressos já vendidos para o jogo de amanhã às 9h30 no Allianz Parque. É a volta da partida de quartas de final. Palmeiras lá em Pereira meteu 4-0 no Deportivo Pereira, que é o atual campeão colombiano. Pode perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim será semifinalista de novo da Liberta, buscando o tetracampeonato inédito na vida de um clube brasileiro. 2 desfalques certos. O Dudu, que lamentavelmente machucou, rompeu os ligamentos do joelho direito, está fora de combate. E o Gabriel Menino, que quando percebeu que o jogo lá estava ganho de goleada, tomou o cartão amarelo para cumprir a suspensão nesse jogo da volta, onde o Palmeiras, convenhamos, vai, entre aspas, cumprir tabela.
para passar de fase, para o Gabriel Menino entrar zerado na semifinal. O Abel Ferreira não definiu o time, pelo menos do CT para fora, da academia para fora. Estamos imaginando que ele vai mesclar, poupar alguns titulares, além desses 2 desfalques certos, porque no domingo tem derby, tem clássico, válido pelo Brasileirão contra o Corinthians na Neoquímica Arena em Itaquera. Michele, é isso, minha querida, um beijo para você. Valeu, Silver. E o Rafael Veiga foi homenageado também pelos 250 jogos com a camisa do Palmeiras, recebeu lá uma camisa toda estilizada, não sei se vai dar tempo da gente colocar no ar. Falem aí, o que vocês vão falar? A gente vai falar da negociação ou não? A gente vai falar que... Chance do Palmeiras ser eliminado pro Pereirão é a mesma de eu virar uma geladeira. Nenhuma! 4-0 no primeiro, gente. Pelo amor de Deus, pode botar o pessoal do Sub-13 lá. Ainda mais aqui, né? Pelo amor de Deus, Sub-12 do Palmeiras aí que... Ele vai por reserva? Tem que ir por todo mundo reserva, gente. Até ele. Tem o Corinthians depois. Não tem por que não colocar os reservas. Porque até, assim, se o Palmeiras ainda sonha com o título brasileiro, lógico, o Botafogo tem muitos pontos à frente, mas assim, ainda há chance matemática. E aí você tem um derby pela frente no final de semana, desculpa, o Abel já perdeu o Dudu, vai se dar o luxo de perder mais algum jogador importante às vésperas de um clássico com uma eliminatória praticamente decidida? Praticamente não definida, gente. Pelo amor de Deus. Bota o avião lá, que passa. Passa. Olha, os altos valores da negociação do zagueiro Murilo estão chamando a atenção, né? Salazar, parece que é uma das maiores transações aí da história entre zagueiros, não é isso? Michele, falando de zagueiro brasileiro que saiu daqui do Brasil para o exterior, e se a gente tratar da moeda nossa aqui também, de real, é a maior venda da história do nosso futebol brasileiro. Porque o Breno do São Paulo, tem até uma telinha para a gente mostrar aí, e eu vou confirmar os valores com vocês. Em 2007, o São Paulo vendeu o Breno por 19 milhões de dólares ao Bayern de Munique. Na ocasião, 19 milhões de dólares era equivalente a pouco mais de 34 milhões de reais. O São Paulo ainda segurou 20% do Breno naquela ocasião. Dessa vez, o Corinthians vendeu 70%, o Corinthians tinha 80%, vendeu 70% ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros. O Breno foi dólar, o do Murilo são euros. Mas tem a questão da desvalorização do real nesse período. 12 milhões de euros significam mais de 63 milhões de reais para os cofres do Corinthians e mais 2 milhões de euros em metas. Se o Murilo lá atingir metas relacionadas a número de jogos como titular e convocações para a seleção brasileira, título no Nottingham Forest, o Corinthians pode ainda receber mais 2 milhões de euros, equivalente hoje a pouco mais de 10 milhões de reais. E o Corinthians ainda assegurou 10% dos direitos econômicos do jogador. Então, se ele for bem lá e tiver uma próxima negociação no futuro, 10% ainda vem para o Corinthians. O negócio está fechado, só não está confirmado porque ele está realizando exames médicos, está tirando visto, fazendo todo aquele trabalho de trâmite. Assim que a papelada toda estiver resolvida, o Corinthians vai comunicar, informar ao seu torcedor estes números que nós estamos trazendo aí em primeira mão. Como eu disse na sexta-feira, o Nottingham Forest fez uma proposta inferior, o Corinthians apresentou uma contraproposta exatamente nesse valor de 12 milhões de euros e aí os ingleses toparam, aceitaram e o negócio foi fechado. Lembrando, Murilo, apenas 21 anos de idade e apenas 27 jogos como jogador profissional do Corinthians. Boa venda ou não? Muito bom, Salazar. Vamos colocar na tela sim, diretor. Então, 12 milhões de euros, a maior contratação. Então, convertendo, né? Se o Gustavo Gomes for vendido por mais, aí o Gustavo Gomes vai ser a maior. É complicado esse tipo de comparação, assim, porque é como o Salazar disse, a nossa moeda se desvalorizou muito nos últimos anos, né? Perdeu muito valor, então, assim, é complicado você fazer esse tipo de análise. O que eu venho batendo na tecla aqui é que esportivamente o Corinthians perde demais, né? Muito. Sem o Murilo, porque é um baita jogador, é um bom zagueiro, vinha fazendo aí uma boa figura nesse time do Lucha. Agora vamos ver como é que o Luxemburgo vai se virar para escalar esse time que perde muito. Agora, é aquilo também, o Corinthians, como muitos clubes aqui, a maioria dos clubes do Brasil, precisa de dinheiro, precisa vender. Então, o cara quer sair, o time precisa do dinheiro.
então junta a fome com a vontade de comer e o cara acaba saindo quem, realmente. Mas já saiu ele, Roger Guedes. Adson. O Adson saiu também. Adson saiu. Tem mais um que saiu. São jogadores que a gente pega aí, os 3 titulares. Sim. Titulares do Quase que o Corinthians. Yuri Alberto saiu. O Corinthians fechou as portas para a proposta do West Ham, mas assim, falando exclusivamente de zagueiro, é incrível como no Corinthians não consegue ter uma longevidade em relação a zagueiros jovens, vindos da base, promissores. Foi assim com o Marquinhos, foi assim com o Robert Renan, Felipe. foi assim com o João Vitor, foi assim com agora o Robert Renan, teve o outro menino, agora o... Raul Gustavo? O Raul Gustavo, não me lembro o nome, eu acho que é Raul Gustavo. E agora também o Murilo. Então, todos esses zagueiros promissores, extremamente talentosos, que poderiam dar um mega legado esportivo para o Corinthians, saem com menos de 50, 100 jogos pelo clube. Ok, alguns negociados a um valor justo, outros eu acho que é um valor aquém do que poderia pagar. Mas o Corinthians está na hora de começar a tentar segurar um pouco mais os seus jovens talentos. Zagueiro canhoto chama muita atenção. Porque geralmente, zagueiro canhoto, o cara é diferente. Precioso. O Murilo é diferente. Bom, a foto do Rafael Veiga aí, com a homenagem que ele recebeu do Palmeiras, 250 jogos. Obrigada, Bruno Secon, do site gazetesportiva.com, pelo aviso que você mandou aqui no nosso grupo. Ah, não, aliás, o Felipe Leite. Foi o Felipe Leite. Aliás, um beijo pro Bruno Secon, Felipe Leite, para todo mundo do site. Enquete, quem vai se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana? Não. Não vou falar. Não, Estudiantes 74. Os antes estão votando aí, Michele. Vamos torcer pro Corinthians! Os antes estão votando aí. Corinthians, a gente acaba por aqui. Voltamos amanhã. Obrigada pelo carinho da sua audiência com a gente. Jornal da Gazeta na sequência.